Oi, oi, tudo bem? Que privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, um W Talks especial, porque você sabe, né? Cada história, uma inspiração. No episódio de hoje, nós vamos contar histórias, nós vamos saber mais sobre família e também alguns causos, por que não? Hoje aqui com a gente o Jorge e o André Nacli, da ID Incorporadora. E aí eu já começo querendo saber se vocês estão preparados para essa sabatina agora, hein? Acho que não é difícil, né? Fácil, né? A gente tá animado, tá feliz de estar aqui. Obrigado. Sejam convite, muito bem-vindos, viu? Então eu queria agradecer a presença de vocês. Fiquei super feliz quando o André disse que vocês iam participar. Até porque a gente se conhece bem não, né? Mas a gente se conhece profissionalmente, está sempre junto aí, vendo os projetos, vendo a parte de venda. Mas queria conhecer um pouquinho mais de vocês. E teu pai, então, um prazer enorme por estar com a gente hoje aqui. O prazer é nosso receber vocês aqui na nossa casa. Espero que vocês se sintam tão à vontade como na casa de vocês. Obrigada. Obrigado, então. Boa tarde, né? E para começar, André, assim, a gente conhece muito... Bom, além de amigo, a gente conhece a ID pela parceria que a gente tem com a W. Volta e meia a gente tá levando os clientes, começando a fazer plantão agora, né? Para a gente é um novo desafio, que é muito legal. E a gente vê assim que a ID é uma empresa que retrata... os empreendimentos da ID retratam muito você. O olhar artístico, né, que você tem como fotógrafo. E os empreendimentos, eles vêm com esse teu DNA, né? E hoje, assim, a gente fala de arte. Eu acho que incorporar é uma arte. Porque além de você fazer algo que é belo, a gente tem que ter a dinâmica para fechar a conta e fazer um empreendimento de sucesso, né? Porque não adianta ele ficar lindo e ninguém querer morar, né? Então eu queria saber um pouquinho de você, assim, como que começou a ID? Qual foi a ideia? Por que você entrou no mercado de incorporação? Como que começou essa história aí? Legal. Bom, primeiro, obrigado oficialmente, eu não falei, mas estou bem feliz de estar aqui, assim... Vocês já entrevistaram gente que eu admiro muito o trabalho de vocês como pessoa, então realmente é uma honra estar aqui. Acho que eu vou contar então desde o começo, assim, acho que eu vou voltar bastante no tempo, porque eu acho que só assim vai fazer sentido a história. Eu acho que a primeira faísca que eu tive, assim, com obra, construção, arquitetura, foi com o cara aqui do lado mesmo. Até o Smoker, que é o arquiteto, né? É super amigo nosso, é o arquiteto que fez um monte de projeto pra gente já e tal. Ele brinca que é o arquiteto Jorge Nacli, porque ele sempre gostou de uma obra, esse prédio aqui foi ele que fez. Acho que diversas obras ele não só faz, como ele sempre ia acrescentando, e mudando, alterando, e eu sempre gostei de participar. Além disso, eu sempre tive um interesse, exatamente, eu não sei porquê, mas pelo que acontecia na cidade. Eu não querendo competir com o Rafael Greca, mas eu tenho um amor, assim, pela cidade de Curitiba, de verdade, assim, há muito tempo. E com uns 14 anos, 13, 12, não sei, eu comecei a caminhar e fotografar muito a cidade de Curitiba. São Paulo também, mas Curitiba fazia parte do meu dia a dia, assim. E me interessava muito, assim, eu tenho um arquivo enorme, assim, da cidade, da evolução dos prédios, me preocupava com o que era construído. E é engraçado que daí esse caminho da fotografia e da cidade me levou para minhas duas atividades, né? Que é fotografia e arte e incorporação à arquitetura, né? Já tinha celular para bater foto na época ou não, ia na maquininha? Era no filme, daí, cara, aquelas primeiras máquinas digitais eu tive com disquete, com daquele tamanho. E a partir desse tempo eu já tenho guardado, ainda tenho guardado o arquivo da cidade, assim, então é legal, uma hora tem que abrir ele e mostrar de alguma forma, porque é bem legal. E aí eu sempre tive essa vontade de atuar na cidade de alguma forma, e somado essa admiração e essa parceria, não sei, que eu tinha com meu pai, de acompanhar ele nas obras e ver o que ele está fazendo, me veio essa vontade de ir pro lado da arquitetura. Mas aí chegou na faculdade, eu não tinha muita certeza do que eu queria. Eu prestei vestibular para administração, geografia, comecei os dois, e depois, no segundo ano de geografia, eu mudei para arquitetura. Eu fiz até o segundo, terceiro ano na PUC de arquitetura.
Mas eu fazia muita coisa na época, trabalhava como estagiário no Paranabanco, fazia as 2 faculdades, tinha uma banda, tocava à noite, gosto que nem você. E aí, quando eu comecei a namorar, eu tive que escolher alguma coisa. Daí a arquitetura ficou em stand-by, com uma ideia de voltar algum dia, mas não voltei. Mas aí a experiência de banco e posteriormente na seguradora, que é uma seguradora de garantias do grupo J. Malcelli, que garante contratos de construção, então tem muita relação com o nosso mercado hoje em dia imobiliário. Eu fui adquirindo experiência, mas sempre olhando muito assim o mercado imobiliário. Eu era o cara que realmente, né, passava dias no site das incorporadoras e vendo projeto. Chegava a mandar projeto, e-mail para as incorporadoras às vezes assim, pô, esse projeto, como é que tá? Fotografava para alguns arquitetos já também. E chegou um momento eu estava na J. Malcelli Seguradora que eu gostava do mundo de seguros, do mundo financeiro, mas eu sabia que eu queria alguma coisa com arquitetura e construção, assim. Então, apareceu a oportunidade de comprar um terreno e para a incorporação, era pequeno, e também a gente tinha um terreno, né, o meu pai tinha um terreno há muito tempo no Batel, de esquina, 500 metros quadrados, que ele não queria incorporar para não vender. Ele queria que aquilo se mantivesse na família porque ele entendia que aquilo tinha valor. E assim começou a história do Noma, do hotel. Era o terreno do Noma. E aí a gente sentou na época, um amigo dele falou para ele, olha, em Curitiba precisa de uma parte hotel melhor. A gente Boutique. tem muito pouca oferta, né? E aí eu saí da seguradora com o intuito de desenvolver o hotel e esse primeiro projeto de incorporação, que acabou nunca saindo esse. E logo na sequência a gente entrou num outro projeto como investidor de incorporação, que foi o prédio do Bridge aqui, com vários outros sócios, que também foi com o intuito de aprender. Foi uma grande escola de incorporação ter participado do Bridge. Ali ele aprendeu tudo que não se deve fazer. Por que, Jorge? É bom contar esses bastidores também, né? Não, que tiveram muitos problemas, sabe? Né? Nós, quando entramos no projeto, o projeto já estava implementado, já estava concebido, vamos dizer assim, o tamanho do terreno, o produto, enfim, a construtora. Então eu falei, valeu, não deu para ganhar dinheiro, mas você ganhou muito mais que dinheiro. Experiência, né? Você aprendeu, mas só que você aprendeu do avesso, aquilo que não se deve fazer. Então eu acho que realmente foi um aprendizado. Que foi um desafio grande. Para quem começando, né? E eram vários sócios, sabe? Então, os sócios trocaram, acabamos nós praticamente sozinhos ali, fomos acudindo os sócios que não estavam dando mais conta do negócio. Mas, enfim, serviu. Eu sou muito grato por eles terem aceito que o André entrasse no negócio e depois até a gente assumiu, né? Mas foi um aprendizado muito grande ali. O melhor jeito de aprender, né, André? Foi Você não esquece nunca mais. Às vezes eu brinco, assim, porque ele falou, vamos entrar para aprender? Vamos. Falei, pô, devia ter entrado para ganhar dinheiro. Mas às vezes... Mas foi realmente uma grande escola na área de incorporação, assim. Mas eu queria fazer um adendo aqui, é o seguinte, o André, não sei se ele me poupou, mas tem 2 eventos que vale registro aqui. Primeiro, depois eu posso até voltar para antes disso. Mas, na verdade, essa história dele pesquisar o mercado, isso aqui é um fato real. Nós fomos numa feira imobiliária, só para vocês terem bem a noção da atuação dele na época já. E aí chegamos num stand, aí, ô Jorge, meu filho, André Nacli, você é filho do Jorge? E o cara, porra, você vive mandando não sei o quê. É uma incorporadora de Curitiba, que eu óbvio não vou falar o nome por respeito, né? E o filho de um amigo do meu pai era o comercial de lá. Pô, mas você não sei o quê. Meu pai, os caras só fazem porcaria. Mas porcaria na concepção dele, porque vendem bem, são bem-sucedidos e tem, como diz, tem mercado para todo mundo. Mas o grau de exigência dele permitia que eles não podiam, que era um projeto que deixava a cidade feia. Então eu digo, faço esse registro, que ele não sei se ele tentou poupar, mas foi numa feira, foi ali no shopping mesmo no shopping. Estação? Não, foi no Estação, né? Foi no Estação, me lembro muito bem, sei quem é a pessoa, tudo. Então teve esse registro. E uma outra coisa também que nasceu, porque a gente sempre teve na família, né? Minha família também, pais, eu vi a apresentação de vocês do Faisal,
E ele contando da família. Meu pai chegou com 3 meses da Síria. Eram vários irmãos e todos empreendedores, né? Todos fazendo negócios. Era uma família, na casa da minha avó era uma casa muito alegre. Era casa de reunião de políticos, sabe? Mas eu volto lá, o tio meu fundou a Telefônica de Umuarama, de Cascavel, implementou no sudoeste do Paraná Telefônica. E na época era uma novidade, né? E uma mina de dinheiro também, né? Mas sabe, até na verdade a maior mina de dinheiro foi na venda. Sim. Porque aí veio o governo militar e eles desapropriaram e eles foram justos. É óbvio que se tivesse ficado teria sido melhor, mas eles pagaram até o justo. Mas enfim, e o meu pai também tinha essa atividade de comprar grandes... Começou, como digo, fazendo comércio de imóveis, né? E começou a ganhar seu dinheiro. E gostava sempre de imóveis e política. O ano que eu nasci, ele se elegeu vereador numa pequena cidade do Paraná, Centenário do Sul. Então, ele sempre teve esse lado do público e o lado do imóvel. Mas o imóvel era mais ligado à área rural. Ele comprava grandes áreas, loteava e vendia. E aí, mas sempre gostou de política. Chegou, acho que com 30 e poucos anos, ele já estava super satisfeito patrimonialmente. Falou, vou fazer só o que eu quero. Tanto é que ele queria que eu fosse político e o exemplo dele era muito ruim, porque eu vi o patrimônio dele fazer assim. Ele era uma máquina de ganhar dinheiro, daqui a pouco ele parou. Não parou de trabalhar, ele parou de trabalhar para ganhar dinheiro. Ele começou a trabalhar para atender os municípios que ele representava. E ele representava muito bem os municípios. Mas, enfim, aí eu quero acrescentar nisso aí que eu tive um episódio com meu pai, que é aí que entra a história do André. Ele queria que eu seguisse uma linha. E eu falei, não, pai, eu vou fazer o que eu quero. Eu gosto do mercado financeiro. E eu já trabalhei em corretora, quando era 14 anos de idade, já trabalhava. Meu primeiro trabalho em corretora foi na corretora Horizonte, da família Rezende. E foi sabe, o árabe, vocês sabem como é que é, né? A gente sabe bem, né? Os contrários à minha sugestão, que se retirem da sala, né? Mais ou menos. Até erramos o cardápio aqui hoje, né? A gente ter trazido esfirra, quibe, né? É mais ou menos assim. Não conseguiu falar. Mas eu quero cortar o caminho para chegar logo no assunto do André. É o seguinte, então eu tive esse embate dele querer, eu falei, não, pai, eu gosto da área financeira. E na época surgiu a oportunidade. Nós começamos, eu fui sócio do Joel durante uns 30, 40 anos, começamos com a corretora, da corretora veio uma financeira, da financeira virou o Paraná Banco, que hoje está aí. Foi a minha história, foi ligada sempre fazendo a poupança no ramo imobiliário, mas atuando na área financeira. E com esse embate do meu pai, na época que o André queria fazer arquitetura, eu não fui muito fã. Aí eu falei, mas filho, vamos fazer, arquitetura é difícil, sabe? Assim, você... Né? São vários bons arquitetos e poucos conseguem vamos dizer assim, um reconhecimento público e reconhecimento financeiro pelo trabalho. E aí que eu falei, André, vamos incorporar. A gente já fazia, tanto é que ele me cobrava, eu queria fazer arquitetura e tal, você não me dava força, né? E aí que surgiu eu acho que a semente da ideia foi para atender esse desejo dele, e não confesso também que eu gostava, porque eu sempre tive na minha cabeça que sempre tem que ter um porquê as coisas. Uhum. Ou é para renda, em termos comerciais, ou é para renda, para aumento patrimonial, para satisfação, para ocupação. Não precisa ganhar dinheiro em tudo, né? Às vezes a vida não é só ganhar dinheiro, a gente precisa se relacionar, precisa fazer o certo, né? Eu sempre digo, não existe maneira correta de fazer o errado. É o tal do jeitinho brasileiro. Mas eu só queria passo aqui as outras. Só aproveitando. Só para encerrar essas duas coisas que eu acho que valia a pena o registro aí desses dois fatos. Não, eu ia só aproveitar só para fazer um adendo contando ainda, pegando o gancho do André rapidinho, Andréia. Com esse seu arquivo, esse seu acervo de fotos, desde as fotos de filme, passando pelo disquete, com a foto hoje muito mais trabalhada e com uma resolução maior, que Curitiba te satisfaz mais, pelo menos vendo hoje? A Curitiba de quando você começou a fotografar ou a Curitiba que a gente vê hoje nas ruas, assim? Porque ela mudou bastante. Eu tenho plena convicção, talvez. Eu gosto mais da de hoje. Eu gosto mais da de hoje. Claro que tem coisas que são melhores, outras piores. Mas eu também quis começar a incorporar porque eu sentia que incorporar era também atuar na cidade, né? Então, o poder público faz a infraestrutura, faz a rua, faz as calçadas, faz o transporte, mas muito do que é criado na cidade, na vida na cidade, são nos lotes privados.
E eu entendia e por isso que eu ficava, às vezes, pé da vida com alguma incorporadora, algum projeto outro, que as coisas não eram feitas, pensadas que aquilo ia impactar a vida de muita gente, ou de uma cidade, de uma dinâmica de bairro, né? E isso, assim, me dava vontade de, cara, eu quero atuar de alguma forma para ver se dá para fazer diferente, se dá para fazer melhor. Não tinha muito conhecimento na época, mas me incomodava, assim. E hoje eu acho que a cidade, assim, de certa forma, já evoluiu nesses termos, assim. Eu acho que a iniciativa privada, claro que é buscar rentabilidade, mas também busca criar projetos que sejam melhores para a cidade, tenham um térreo que seja amigo da calçada, que melhore, que a gente fala em gentileza urbana, em fachada ativa, em coisas que... em aspectos que fazem com que aquele projeto agregue a um bairro, e não que quando você vai construir um prédio, o vizinho fala, poxa, lá vem uma coisa para estragar aqui o bairro. Não, ao contrário, poxa, pô, que legal, vai ser construído aqui, a obra vai ser chata, como foi a minha também, né? A minha do vizinho, mas quando estiver pronto, isso aqui vai ser um lugar melhor para se viver. E essa que era a grande vontade que eu tinha, assim, era de atuar na cidade de uma forma muito responsável e positiva, assim. E eu acho que várias incorporadoras na cidade, e no Brasil como um todo, começando talvez por São Paulo e vindo para cá, agora tem essa mentalidade, assim, de que construir é uma grande responsabilidade perante a cidade e a sociedade, assim. Então eu gosto da Curitiba de hoje em dia mais por sentir que existe... Ela tá mais fluida. Esse sentimento tá mais fluida. Até eu acho que a gente já fez alguns eventos aí, participou... Tava o Raul Justilores aqui, eu tenho um W-Talks que não era digital, e eu acho assim que uma das coisas que eu mais puxei dele, assim, que a questão hoje a gente, acho que antigamente a gente separava muito mais o público e o privado, né? Eu acho que ainda tem uma certa dificuldade entre o setor público e o privado de conversar, mas esses assuntos... de trazer, de discutir o planejamento da cidade, está tendo uma abertura maior, né? Eu acho que as incorporadoras também estão assumindo um pouco dessa responsabilidade, estão sendo cobradas, porque de um lado, né, você tem o público com uma visão, o privado com outra, e eu acho que se a gente discute, o meio termo sempre sai melhor, né? A cidade ganha, né, com isso. Né? É verdade, era quase um não assunto, assim, né? Apesar de Curitiba ter essa questão do urbanismo forte... E o Jaime Lerner e tal, mas ficou muito restrito ao mundo do PUC e as incorporadoras fazendo seus projetos pensando do lote para dentro, não pensando na relação com a cidade. E isso agora virou um debate aberto. A gente conversa sobre isso. O Raul é uma pessoa que super puxa essa conversa a nível Brasil e que as coisas são postas na mesa e conversadas. E o público, os clientes, também estão participando disso. Não. Então, não tem mais como fazer um projeto achando que o teu cliente vai estar alheio a esse debate, a cidade onde ele mora, o bairro que ele vive. Assim, não tem como. Agora, eu queria fazer justiça à história. Curitiba teve, como Curitiba e o Paraná, tiveram sorte com os homens públicos. Eu era menino de tudo, o prefeito Omar Sabag, Patrício. Ótimo prefeito. Ivo Arzua, Saul Raiz. Que vai aqui uma brincadeira, até os do MDB não foram ruins. Né? Foi Maurício Fruit. Né? Então, aí consagrou-se com o Jaime Lerner. Mudou completamente. Qual é a cidade, qual é a capital brasileira que tem o sistema viário, sistema de transporte de Curitiba? Curitiba fez muita inovação. Se preocupou antes de todo mundo com lixo que não é lixo, os parques, a preservação histórica. É óbvio que essa nova geração veio, eu concordo 100% com o André, da interação. Vocês são muito mais ligados ao meio ambiente, nós não dávamos tanta atenção quanto vocês dão, o mundo não dava, vamos ser sinceros. Mas o resumo da ópera é o seguinte, Curitiba teve sorte e a gente tem que agradecer e fazer referência a esses que nos antecederam, sabe? Se você vê o histórico dos homens públicos do município de Curitiba, todos excelentes. O melhor, óbvio que né, o destaque é para o Jaime Lerner, né? E como o estado do Paraná também, né? Pega lá, Ney Braga, Jaime Canesa, puxa vida, foram ótimos homens públicos, né? Então,
As estatais, a Sanepar, todos, a Copel, sempre as melhores do Brasil. Então a gente tem que fazer referência a isso aí. Né? Sim, até porque cuidar do público é difícil, né? Assumir, você largar o privado para ir pro público e pôr a cara para bater, né? Não é fácil. Né? E eu ia fazer só uma pergunta também em relação à família, porque a gente está falando muito de negócio, de público, né? A gente não buscou a família. A gente entendeu quando o André quis buscar esse novo olhar incorporando, mas quando os interesses se cruzaram do pai e do filho? Acho que o Jorge pode... eu tentei pontuar o seguinte, como eu vivi esse drama com meu pai, dele querer me conduzir, e eu, né, falei, não, peraí, eu sempre fui super companheiro dele, mas eu queria ter a vida que eu... Viver a sua vida, pensei para mim. E eu achei que o André tinha o direito de viver a vida dele, né? Como diz assim, porque eu tenho um fado português que diz que são os sonhos do homem que constrói o mundo. Então, eu até me emociono, porque eu achei que ele tinha o direito de viver os sonhos dele. Muito legal. Mas você sabe que, escutando vocês dois juntos, a gente entende um pouquinho do André, assim, porque do tanto das vezes que a gente convive e a gente, quando senta para conversar ou senta para discutir um projeto, sempre tem uma admiração grande nossa. Porque, assim, tem muitos... A gente atende diversos incorporadores, mas muita gente, às vezes, só com a visão do negócio, no sentido da matemática, no sentido financeiro, né? Do retorno. Tem que ter outra razão. Isso. Né? E a gente vê, né? Assim, que o André tem esse outro olhar quando ele está desenvolvendo um projeto. É um amor pelo projeto, mas não um amor de ego. Só assim, né? É um amor do que você está desenvolvendo para a cidade. Ele compromete o resultado para que não comprometa o bem-estar do morador. Exatamente. O terreno cabe tantos metros quadrados. Não, pai, aqui cabe tanto. Eu estou vendo quem vai morar ali. O que ele vai enxergar? Ele vai abrir a janela dele e ele vai enxergar o quê? Entendeu? Como é que ele vai ter o acesso da garagem para o apartamento dele? Então ele se preocupa com detalhes que realmente é importante. Eu realmente... ele tem que ter uma baita paciência comigo, porque eu tenho um lado criativo, né? O lado do artista, assim, que me puxa muito, assim, não dá para dizer que não. E eu tenho que estar consciente que esse meu lado é forte e que ele é legal para o negócio, mas também até certo ponto. Então... tem que ser dosado, ele faz o contraponto. As outras pessoas que estão aqui em volta também fazem o contraponto. E eu também faço meu contraponto, porque eu sei que tem um limite, assim. Mas eu sei que eu sou um cara que precisa ser puxado para a terra, assim. Sou sonhador. Sou de peixes que nem eu. Tudo igual. Aqui, né? Mas essa experiência que você tem no mercado financeiro, isso completa. E eu sempre tive um pé no imobiliário. A minha poupança era em cima do imobiliário. Nós vamos lançar um empreendimento agora na Ecoville, né, que o André está tocando aí há mais de 3 anos o projeto. É um terreno espetacular que eu comprei há quase 40 anos atrás. Então, eu sempre preservei, porque isso também já era uma coisa de família, né, de guardar no imóvel, né, o patrimônio. E incorporei, tenho parcerias em vários empreendimentos aí, mas muito como parceiro. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, esse olhar dessa preservação, tudo é dele. Né? E eu apoiei por causa disso, porque eu achei que ele merecia isso aí. Sabe? E tá dando muito certo. Né? Tá dando sim. Obrigado, pai. E a gente tem uma coisa muito bacana em família, que eu digo, né? Vamos dizer assim, eu acho que até o Faisal e eu temos que agradecer a Deus pelos filhos que temos. Cada um, eles me impõem meta. Nós temos um conselho. Parece piada, Então, eles têm meta, ele, a Carolina. Então, temos reuniões. Enfim, a gente tem uma governança, cada um. A Carolina toca o hotel, ele toca a incorporadora. Eu toco a seguradora. Agora tem a nossa JNS. Quando eu saí do grupo J. Malucelli, eu comecei do zero novamente, uma nova seguradora, porque era o que eu gostava de fazer. Porque tinha caminhos mais fáceis, mas também não é... Né, como diz, a fila do fácil tem muita gente, né? Você tem que ir para a fila do difícil, né? Então, eu acho que, sabe, dá satisfação, né? Você fazer aquilo que você gosta é muito... O pai vira um pouco artista em algum momento dessa trajetória aí? Porque assim, a gente tem essa veia artística do filho, mas... O que o pai se inspira nisso ou o que o pai, às vezes, coloca em prática desse artístico? Eu acho que tem duas coisas que eu acho que eu, não com a capacidade dele, mas que eu sempre tive vontade, nunca tive a capacidade.
foi a música, né? Porque se me botar num carro, eu saio cantando daqui. O do Oiapoque ao Chuí, não tem problema, tem repertório para isso, né? Sou desafinado, mas vai cantando, entendeu? E essa coisa da arquitetura eu também dou palpite, né? Eu digo assim, arquiteto e advogado sofrem comigo. O Peregrino, que eu lidei muitos anos com o Peregrino, ele brincava também. E o doutor Jorge Nacli, o jurista, tem alguma sugestão? Eu falei, tenho sim, então, vamos fazer assim assado, entendeu? Não, mas ele, cara, qualquer restaurante com um guardanapo de papel, ele tava desenhando. Sempre fazendo uma plantinha, sempre. Ele desde pequeno, assim. Então... mas não, como eu digo, não com a capacidade que ele tem. Mas tem a veia artística, ou pelo menos tem a essência. Tem eu já não acho, eu sou curioso, sabe? O artista... ou veio da mãe, sei lá... Eu não sei de onde veio, sinceramente. A mãe é uma pessoa sensível, assim, mas ela não trabalha com isso, não expressa muito, assim. Mas eu acho que vale também, assim... Ele puxou um lado que parece que também foi muito... não muito, mas um pouco difícil essa decisão de eu não continuar no mercado financeiro e ir para incorporação ou arquitetura, assim. Então, imagino que para ele não deve ter sido fácil, mas até agradecer, assim, porque hoje em dia que as coisas deram certo e está indo legal, tanto na incorporadora como no hotel, no Noma, que está fazendo 8 anos esse ano, foi um baita gesto de confiança dele, assim, né? A gente tinha 25 anos quando começou a obra do Noma. Eu e minha irmã 24 anos, minha esposa com 25 também fazendo o projeto, que era minha namorada na época. E bora, assim, fomos. Sabe que a nossa raça, né? E a gente traz isso muito do berço, né? Lá na casa da minha avó, como dizer, era melhor andar todo que ficar parado. Você não pode ficar parado. E você tem que delegar. Né? Sabe, eu nunca tive dificuldade disso, sabe? Vai e faça. Tem que confiar, né? Tem que confiar. Se você não der atenção, não der tempo, não dedicar tempo e atenção para os filhos, você vai se dedicar para quem na vida? Isso aí. Né? Então, e não dá para ter medo, né? Minha mãe falava isso pra gente. Eu não sei se é da raça, que ela falava, não pode ter medo de trabalhar. Tem que ir, tem que fazer. E tem que fazer bem feito. Olha, meu né? pai me deu grandes ensinamentos. Uma das coisas que ele falou assim, meu filho, bota na cabeça que tudo que inventou foi o homem. E o homem pode reinventar para fazer melhor. Nem sempre dá certo, entendeu? Porque tem gente... não é assim. Tá bom, mas é assim por quê? Quem é que determinou que é assim? Então... Você sabe que o senhor falou esse ponto do reinventar, e eu estava pensando nessa questão de incorporar e o hotel. O incorporar é você eternizar uma ideia. Basicamente, que você imaginou naquele momento, você está traduzindo ela numa construção. O hotel não deixa de ser um eterno aprendizado ou um eterno reaprender. Não é reaprender, é um reinventar, porque vocês precisam evoluir, mudar, fazer várias transformações para que se mantenha, vamos dizer assim, no topo. É uma prestação de serviço, né? E você lida com o hóspede diariamente, as demandas são diretas, né? Então toda a prestação de serviço envolve esse cuidado com o cliente, né? Mas é um rebolado grande, assim, para se reinventar. Agora, eu imagino. Ele tava provando os novos pratos do restaurante, mas não só o restaurante, mas o jeito de atender, o jeito de se comunicar com o cliente. Quando a gente inaugurou... Era inimaginável que a gente ia conversar o concierge por WhatsApp direto com o hóspede, né? Hoje é a coisa mais normal do mundo. Mas quando abriu, quando tinha pessoa que chegar no hotel, pegar o WhatsApp do concierge e pedir coisas para ele, né? Então não dá para ficar para trás. E eu acho que é muito legal também que a gente se preocupa nos nossos projetos, assim, tanto no Noma, que a gente vai levar agora para o mundo da incorporação, a marca do Noma, como no Noma em si, é de pensar em projetos que sejam duráveis ou resistentes ao tempo, assim, atemporais. Então, que não sejam ligados muito a um modismo ou uma tendência atual. A gente quer fazer de um jeito que passe os anos e aquilo fique até melhor, que aquilo vá se criando até uma instituição ou um objeto de desejo, que aquilo evolua e cresça com a cidade e consigo mesmo, assim. Então, o Noma acho que é um bom exemplo, está fazendo 8 anos agora. É muito legal, porque ele foi eleito a nível mundial um dos melhores hotéis urbanos do mundo. Sim. E ainda assim é quase que inacreditável que é um projeto de 10 anos, porque ele é muito atual. E isso vem muito de como ele é gerido, mas também bastante do projeto dele. Acho que esses dois lados. Você sabe que o Noma me inspirou a reformar minha casa. Sério? Foi jantar logo que você abriu lá.
Na hora que a gente olhou assim aquela estante, na verdade meu marido, ele olhou e falou, quero uma dessa lá em casa. Que legal. Não, mas- E hoje a gente tem uma estante parecida. Olha só. Mas você veja o seguinte, tanto o hotel, né, tem um advogado aqui em Curitiba que fala, Jorge, você pode não acreditar. Tem cliente meu, quando vem para Curitiba, se não tem lugar no Noma, se ele puder, tem vezes que o compromisso não dá, se ele puder mudar o compromisso porque ele não pode ficar no Noma, ele muda. E você veja que no caso da incorporação, tirando o caso do aprendizado, o primeiro lançamento empreendimento da ID foi o desenho. O desenho, o André pode, com muito mais propriedade que eu, dar a relação de premiação que recebeu. Quer dizer, então, tanto na hotelaria quanto na incorporação, foi mérito deles, entendeu? De fazer bem feito, né? De se preocupar, não foi por acaso. Isso eu digo para vocês, foi tudo pensado, planejado, né? A gente pensa muito, sabe? Quanto tempo durou essa concepção do hotel como ele é? Ou a primeira ideia foi o que ele se tornou ou não? Ele mudou. Ele começou para nascer uma parte hotel até. Como presidente lá do Paranabanco, a gente recebia muita gente de fora, prestador de serviço, e procurava alguma parte hotel bom, não tinha. E aí também vai o agradecimento ao Douglas Borcati. Ele falou, Jorge, tem uma menina em Curitiba, a Carol da Mapi, ela é muito boa, dá uma conversada com ela, você tem vontade de fazer um hotel, um apart hotel. Aí contratei a Carol e ela veio com uma concepção de um hotel. Uhum. Aí, só que ela queria um hotel moderno, descolado. Ela falou, vou fazer 3 viabilidades, lembra? Ela fez a viabilidade de um apart hotel, de um hotel 4 estrelas e de um hotel 5 estrelas. E ela pôs na mesa porque ela achava que o apart hotel ia ser a pior opção. Pior opção. O que a gente queria fazer é a pior. Aí ela sugeriu 4, um descolado. Eu falei, não, se é para fazer, Curitiba não tem. Faz um bem feito. De Curitiba. Mas o terreno, quer dizer, não é nem 700, você falou 500, é 700, quase 800 metros, 770 metros lá. Eu falei, não, vamos fazer. Acabou. Vamos fazer, o risco é meu. Porque a gente aprende na vida que o empreendedor, ou assim, o empresário, o profissional tem que dar a receita com menos risco possível, não é isso? Sim. Se for assim, né? A gente não, o risco a gente tem que tomar o risco, né? Porque o resultado vai ser para a gente, vai ser para o profissional. Então, eu acho que a gente toma o risco tranquilamente, né? Só que daí a gente não tinha ninguém para tocar, né? Porque a gente não tinha conhecimento nenhum em hotelaria na época. Não, e foi um problema na família, porque olha a confiança da Carolina, né? Eu queria contratar um gerente experiente. Ela falou, pai, você está achando que eu não vou dar conta disso aqui? Quantos anos ela tinha? 25? Não, menos. 24 anos. Mas é pouco, 25. Por aí. 24, mas nunca tinha trabalhado hotelaria. Aí tem muito amigo meu, o Jaime Caneu, o Jaiminho. Aí eu pedi, ela foi, trabalhou no Deville, fez estágio, né? Enfim, ela falou, pai, eu vou encarar sozinho isso aqui. Eu falei, ótimo, pode encarar, gostei da atitude. E como é que fica o orgulho do pai, então, depois disso? Vendo o filho na incorporadora, a filha no hotel e o sucesso permeando os dois? Não, eu acho o seguinte... Ou pelo menos o trabalho deles acontecendo. Eu aqui já expressei que eu tenho muita sorte com os filhos que eu tenho, né? Então, eu acho que é total, né? A gente tem uma... E era um desejo meu, porque uma maneira de você manter os filhos perto é você ter negócios, né? E o árabe tem isso, né? Então, às vezes não é possível, não tem problema nenhum. Ou também, se o cara quer fazer, medicina, é um direito, né? Cada um tem que seguir o seu caminho, né? Mas a Carolina já trabalhava comigo na Hertz, nós éramos o maior franqueado Hertz do Brasil. Aí locador de carro. Locador de carro. Aí a Hertz vendeu a Operação Brasil para a Localiza e nós saímos do negócio. E ela era controladoria, ela já estava cansada de só ver número lá, então ela foi para a operação, então foi muito certo. Mas é acreditar, né? Então... E hoje é ela que toca Legal. o Noma. Ou você participa também? Não. Ela toca a operação. Operação. A gente participa como conselho. A gente tem um núcleozinho que tudo que é importante a gente discute. Como eu digo, né? Eles me puxam a orelha, eu puxo a orelha deles, e assim vai. Mas tem essa liberdade, porque o importante é isso, né? Porque se a pessoa vem, se ele não se sente seguro para falar o que ele pensa, aí já tem uma barreira, não dá, né? Então nós, graças a Deus, conseguimos isso. Essas reuniões, elas acontecem sempre marcadas ou elas só acontecem quando tem algo a decidir? Não, tem na agenda. Confesso que às vezes a agenda fura. Mas nós temos uma agenda anual, a gente tem prestação de conta mensal e tem a trimestral. Então tem as metas, o previsto, o realizado, quais são os desafios. Nós temos um projeto para orçamento e projetos e metas para no mínimo 3 anos. Pô.
Não, e também, assim... Porque incorporação, tem certas coisas que não dá para você querer na hora resolver, né? Se você não se antecipar, né? O ciclo do negócio, da incorporação, é escolha o terreno, é o projeto, é a aprovação, é não sei o quê. Então, não pode pensar em menos de 5 anos. Não. É de 3 a 5. E quando... Não, acho que vale falar que também essas reuniões são legais, são importantes, na verdade, muito, porque ela se tornou também um fórum para a gente falar de pequenos problemas do dia a dia que a gente tem que resolver. O hotel é uma empresa que funciona 24 horas, cozinha rodando 24 horas, não tem parada, 7 dias por semana. Então é muito fácil você entrar lá e ver alguma coisinha. Tem que arrumar isso aqui, vamos fazer aqui. Muda a música, o sofá tá manchado. Então se a gente for ficar falando disso 100% do tempo sem ter um horário determinado, a gente realmente fica... Desgasta, né? Demais. Então a gente combinou, ó, tem hora para falar sobre isso, a gente lista e fala em reunião do que tem que ser resolvido, porque senão... A gente adora trabalha igual família, hotel, né? Mas também tá 24 horas por dia. Não, mas você viu do caso desse projeto. O André mostra pra gente, explica, né? Aí dá os palpites, né? Todo mundo, não, precisa pensar assim, pensar assim, lá, não, isso aqui não dá. Não, isso aqui eu não vou nem. Não vem que não, isso aqui é legal. Então fica bacana assim, né? É verdade. E é legal que você tava falando da questão de tomar risco, né? Porque assim, a gente faz um monte de consultoria para ver se dá certo. Na verdade, você explicou, eles dimensionam o risco. Mas se a gente também não toma um tipo de risco diferente, a gente vai fazer igual todo mundo que paga por essa consultoria, né? Então assim, eu tenho que então assim, tem que tentar fazer alguma coisa diferente, tem que sair da casinha. Não tem nenhum hotel boutique em Curitiba, né? Vou seguir os números do mercado, não. Correr o risco, fazer né? alguma coisa diferente, né? Não deu certo, mas é verdade. Eu testei, né? É verdade. Mas na incorporação eu aprendi também mas também tem alguns seguros assim, né? Eu sinto que na incorporação, por exemplo, a planta do imóvel, até acho que a experiência de vocês é bem maior do que a minha, mas no que eu vivi até agora, a escolha do terreno eu acho que vem antes disso, mas eu entendo que se já for bem localizado e tiver uma planta boa, o risco diminui muito, assim, porque vai ser uma necessidade, um objeto de compra de alguém em algum momento. Se for uma planta muito difícil ou muito ruim, muito diferente, corre-se o risco de nunca conseguir vender aquela planta. Então, eu acho principalmente se pega um momento que o mercado não está tão bom, né? Porque quando está bom, não, a economia do Brasil é o seguinte, ela nem é tão boa quanto parece e não tão ruim quanto parece. E o Paraná tem uma coisa que é muito peculiar, que ele é um estado eminentemente agrícola. Então, de 6 em 6 meses, tem uma quantidade de dinheiro que, se deu lucro para o produtor ou não, foi gerado aquela riqueza. O dono do posto de gasolina ganhou, o que revende máquina ganhou, o mecânico ganhou, enfim, sabe? Então, o Paraná, eu acho que assim, também nós somos muito privilegiados. Mesmo quando alguém perde, alguém está ganhando, né? Ou que se ninguém ganha, a economia girou. Né? Se cada um ganhar um pouquinho, não precisa ganhar muito, mas rodou, né? O agricultor, ele colhe e começa a pensar na próxima safra. Ele não faz conta, esse ano, não, ele tem que plantar. Né? Então, não. Eu acho engraçado, eu vou voltar um pouquinho no assunto ali, que às vezes eu falo com outros incorporadores, a gente troca essa ideia de plantas, assim, e eu sou muito careta com relação à planta mesmo, assim, no sentido, sou detalhista e chato. E muita gente fala, cara, mas André, você que gosta de arquitetura, que gosta de inovar, que gosta de ir para outros caminhos, você é tão careta assim nas plantas, e realmente é contraditório, mas eu acho que nesse sentido vale a pena se esforçar para ter um produto com uma arquitetura muito legal, com profissionais, com projetistas muito legais, com design, com obra de arte, com relação legal com a cidade, mas a planta do apartamento, para mim, eu sou careta mesmo. Mas assim, eu acho que um dos pontos fortes da ideia é a... Claro que ele tem um requinte, ele tem um outro olhar, mas assim, é a simplicidade do projeto. Às vezes você faz um projeto muito complexo, né, que você acaba pegando só um gosto específico, né? Então assim, é difícil passar uma pessoa e não gostar do desenho, né, do jardim. Então assim, você pega um público bem maior, assim, né? É verdade isso, é verdade mesmo. Verdade. Mas é engraçado também que hoje em dia eu sinto que a gente se dedica muito ao projeto, mas é um projeto de arquitetura, assim, a gente, claro, quer que aquele projeto encante, porque vender um imóvel na planta não é fácil, né?
uma promessa que você faz. Né? Esse problema fica pra gente. Fica pra você, mas a gente precisa apoiar vocês da melhor maneira possível, né? E o projeto precisa apoiar, o projeto precisa ser vendável, né? Precisa ter essa qualidade de se auto-explicar e se auto-encantar as pessoas, assim. Mas acho que para esse lado acabou indo que alguns projetos imobiliários, ou a cabeça do projeto do mercado imobiliário foi para criar projetos que impactem na imagem, assim, também. Que uma imagem crie muito impacto e seja muito compartilhada, chame muita atenção, que um projeto saia muito na mídia pela imagem que ele gerou, mas, às vezes, tem que tomar cuidado para essa força da imagem não deixar de lado o que é a arquitetura e o que é a pessoa viver lá dentro. Utilidade, né? Utilidade, que a arquitetura é palco para a vida, é 3D, não é imagem, né? Claro que a imagem, o projeto tem que ser bonito, tem que ser, mas o por trás da obra e o projeto, a arquitetura tem que estar muito bem redondos para aquilo funcionar. É até uma das coisas assim que você falou muito do hotel, né? Porque o hotel é serviço, mas assim, a incorporação, né? O jeito de vender, o jeito de trabalhar mudou. Cada vez a gente tem mais serviço. Tanto assim, a nossa venda em si, nós somos prestadores de serviço. E assim, a gente não é mais vendedor, olha o que a gente está fazendo aqui, né? A gente é uma agência de marketing, a gente pensando em imagem. Na incorporação também é assim. Você vê, eu sou cliente, quero até render uma homenagem aqui ao Gabriel. Eu sou morador de um Laguna, né? E o atendimento, porque o problema não é que o sonho não dá problema, mas o cliente quer ser atendido, entendeu? Então, quando aparece o problema e você resolve, é aí que você conquista o teu cliente. É a melhor hora para você conquistar é quando aparece o problema. Não é só na felicidade, tudo é bom. É verdade. Então, eles têm esse cuidado, sabe? Então, e para vocês... E é uma geração nova, né? Aí, né? Então... Fazendo essa interligação até para André e para o Rodrigo, até para o pessoal entender também um pouco dos bastidores do que é vender, ou pelo menos do que é mostrar... Qual que é o mais fácil? Um projeto que você entende logo de cara quando você tá com ele na mão, assim, recebe? Ou aquele projeto que tem, talvez, a sua peculiaridade e você precisa, vocês decifrarem para decifrar para o cliente? Eu digo para vender, não é nem para convencer. Para vender, eu acho que é muito mais fácil vender quando o projeto ele é mais simples do comprador final entender, né? Porque o outro ele depende da gente interpretar, explicar e fazer com que às vezes ele encanta. Num primeiro momento a pessoa olha aquilo, nossa, mas daí até você explicar e ver se tudo aquilo faz sentido para a pessoa que está ali, porque é o que o André falou. Você tem que se ver morando naquele local. E daí são diversas coisas. Vocês, inclusive, têm que se convencer do projeto, né? Tem muito, né? Isso, assim, eu até comentei no outro podcast, né? Eu tenho essa dificuldade porque, assim, a gente trabalha hoje com parceiros que a gente acredita de verdade. A gente acredita no produto. São produtos que a gente brinca, a gente compraria. A gente viu o projeto que vocês vão lançar, né? Olhou ali e falou, nossa, eu moraria assim. Né? Então, assim, na hora que a gente vai passar isso para um cliente, ele sente isso também. Né, que essa confiança que você fala, nossa, tá aqui, esse produto né? Não é assim a gente decorar um produto e mostrar, olha, compre isso daqui, porque não é metro quadrado, assim, de você falar isso, comparar, assim, esse custa 10, 12 ou 15, né? O porquê que você está vendendo aquele produto. E alguns têm essa dificuldade, mas assim, não é todo cliente que chega pronto, né? Nesse sentido, né, Rodrigo? E até a complexidade da venda, ela não é atrelada só ao produto, né? Às vezes a gente vê ótimos produtos sendo lançados da maneira errada. Então, assim, são vários aspectos que a gente, desde a hora de lançar, a hora de soltar material, a hora a maneira de você precificar. Então, são vários detalhes, assim, que impactam numa venda. Mas, assim, tem produtos, até das mesmas incorporadoras, que a gente tem uma dificuldade maior de vender na planta, mas quando fica pronto, ele surpreende de uma maneira tão legal, né? Que assim, a distância entre as torres, putz, aquilo ali atrapalhava quando eu ia vender, mas agora que tá pronto, ficou super legal, né? Então, assim, essa imagem, esse vender na planta, a gente tentar decifrar isso desde o começo E para vocês, qual que é a importância desse feedback? É enorme. Para os próximos projetos, aí até fico imaginando. É enorme. Não, assim, o desenvolvimento de um projeto
depende de muita conversa e muita rasgação de projeto e opiniões e vai e volta. Claro que tem um limite, aquele meu lado artista criativo lá quer ir para sempre no negócio. Mas o Rodrigo e o André, nesse último projeto, participaram super ativamente. A gente mudou aspectos importantes do projeto por conta de falas deles. E isso a gente faz sempre em todos os projetos. A gente prepara muito bem, conversa muito bem antes de levar a mercado. Assim. A gente não leva sem estar muito seguro que aquilo foi exaustivamente pensado e repensado. A gente tem que pensar o seguinte: na empresa, quem é que está em contato com o teu cliente? Quer dizer, são vocês. Não é só no caso da incorporação, é quem está direto com o cliente. Então tem uma coisa antiga também, que diz que se o presidente da empresa soubesse o quanto importante é o vendedor, todas as vezes que o vendedor sair de férias, ele ia substituir, não ia colocar outra pessoa. Porque seria uma oportunidade de aprender, dele ouvir, né, os problemas que quem tem a empresa, né? Então, uma coisa que eu acho legal na ID a gente faz os espaços de venda assim de uma maneira muito amigável, assim. Tem um banco na frente que dá pra rua, tem aguinha pro cachorro. Então ele sempre vira um ponto de encontro, assim. A nossa equipe, agora a W tá lá também, às vezes passa no espaço de vendas e vejo que tá cheio. Tá cheio de gente que já comprou, é muito legal, assim, eles vão lá, vai lá tomar café, conversar, bater papo, entender como é que tá a obra. Então a ponta de venda continua fazendo esse atendimento por muito tempo, assim, não é só a venda, é um relacionamento. Porque é um relacionamento de uma vida. É que a verdade é fácil explicar. O duro é mentira. Mentira você tem que estar provando que é aquilo, né? A verdade não, esse papel é branco, acabou. É branco? É branco. Agora, não será que não é um cinza? Não é cinza, entendeu? A mentira dá um trabalho desgraçado. É verdade. E a verdade flui nossa, né? Então você tem que procurar realmente ser verdadeiro. E como que foi a briga na hora de negociar o terreno com o pai? Aí não terminou. Não, pra viabilizar o projeto, hein? Tem que pagar barato no terreno ali, hein? Será que terreno da família, 40 anos atrás? Ele é dono do luto, ele é dono também, então é fácil. Ele resolveu na permuta, não no valor. A ID judiou da permuta ali da família. O critério é o critério do comércio, porque senão você está mascarando o resultado, né? Sim. Então a gente procura, na nossa estrutura, nós temos aqui, a gente chama o CSC, né? O Centro de Serviço Compartilhado, né, que é a agropecuária, PIM, Paga, enfim, todas as poucas empresas que a gente tem, a incorporadora, o hotel, a seguradora, todas contribuem. Por quê? Porque não dá para ninguém pagar a conta de outro, né? Porque senão você não sabe qual é a tua última linha, né? Então, até agora foi tranquilo, né? Tem que ser justo, né? Então... A gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, parece que não, mas passa rápido, né? E você sempre tem um pedido para os nossos convidados, que é um pedido até fundamental e especial para que inspire outras pessoas, né? Sim, como a ideia está inspirando, eu acho que a conversa já foi super inspiradora, adorei conversar com vocês aqui hoje. Mas o objetivo aí do podcast é a gente tá deixando, inspirando outras pessoas, ou mais jovens que a gente até, que às vezes vão começar a trabalhar. Todo mundo tem medo de iniciar um novo negócio, começar alguma coisa, ou dar a cara para bater. Eu acho que a gente já falou bastante disso aqui, mas assim, que mensagem vocês deixariam da experiência de vocês para quem está assistindo? E vai começar a vida agora. Legal. Eu posso dizer o seguinte, não tenham medo de errar. Todas as pessoas que deram certo, eles não deram certo no primeiro negócio que fizeram. A minha geração, essas gerações, talvez agora até esteja desmistificando um pouco, que botaram na cabeça que tudo tem que dar certo. Não. Quem quer, como digo, sonhe o seu sonho, vá atrás dele. É lógico, planejamento, com trabalho, não é isso? É transpiração, muita transpiração, mas não deixe de assumir o risco. Porque não adianta, ou você vai trabalhar e viver o sonho do outro, né? Então, e não há problema nenhum viver o sonho do outro quando os sonhos são coincidentes. Entendeu? Então, eu acho que para ser objetivo, eu diria o seguinte, assuma riscos, vá atrás, acredite que mercado tem. Se a gente for ver no Paraná aqui, meu Deus, quando eu era criança, a gente falava Boca Maldita, de um lado estava uma empresa comercial, do outro lado estava um banco, hoje não estão mais aí. Quem diria que essas duas empresas, eu quando era criança, se dessem 1000 oportunidades para mim, eu não diria que eles não estariam aí. Então, sabe, o mundo se renova.
Em 75, 74, eu ficava muito na cidade do interior por conta de uma atividade que eu tenho lá. A pessoa mais importante da cidade era a telefonista. A gente pedia uma ligação e tinha que agradar a telefonista para... Você imagine, hoje a gente reclama porque o sinal não está bom. Sabe, essa revolução que passou nesses poucos anos. Nossa, eu posso ficar 3 horas dando exemplos aqui, mas vou ficar nesse só. De você pedir uma ligação para falar. Né? Então, o aeroporto, veja o tamanho do aeroporto de Curitiba. Era desse... Estou com 71 anos, mas há 40 anos atrás, você, oi, hoje não, você não conhece ninguém, olha o tamanho. Então, a turma que está jovem, e eles têm que acreditar numa coisa. O jovem tem uma coisa que ninguém tem. Tem o tempo a seu favor. Nada acontece do dia para a noite. Sabe? Nada nasce dando lucro. Né? Não sei se porque eu também sou agricultor, para colher você tem que plantar. Sempre. Não existe essa colheita sem plantar. E valorizar o trabalho do outro, né? Valorizar e agradecer, sabe? E você tem que fazer time também, porque você sozinho não faz nada. Você pode ter cada um tem uma característica que ajuda a compor o negócio, né? O André, né, é meu filho e filho da Cristina. Ele tem qualidade dos dois. Então, né, cada um contribuiu com as suas qualidades e com alguns defeitos, porque também, senão, não seria um ser humano. Né? Mas é isso aí, né? Mas isso aí. Muito bom. Muito bom. O meu, acho que pode parecer um pouco contraditório com o que o Jorge falou, mas eu acho que, na verdade, é bem complementar e sequencial. Eu ouvi isso de um amigo há muito tempo, assim, que é... Na vida, a gente se lasca não quando a gente está em dúvida de alguma coisa, mas sim quando a gente tem certeza. E isso no mundo da incorporação pareceu muito assim, cara, é isso mesmo, porque num projeto a gente tem que conversar, tem que dividir, tem que pedir opinião, tem que leva pro pai, pro amigo que não entende nada, pro cara que é arquiteto, pro artista. A gente conversa muito, tem que estar muito aberto para poder receber retorno e daí poder tomar um risco com mais segurança, sabe? É verdade. Então eu acho, e isso também muito dessa divisão de responsabilidades com o time aqui, de conversar com os projetos do time da ideia é muito legal e a gente conversa praticamente sobre tudo, a gente divide. Então, dificilmente o André toma uma atitude sozinho porque ele tem certeza daquilo e é por aqui que a gente vai e vamos nessa. Não, as coisas são mais conversadas mesmo. E também tem um cara que fala sempre, né, que o conhecimento está espalhado pela sociedade e eu acredito muito nisso também. Que você conversando com as pessoas e absorvendo, entendendo quais são os pontos de vista dela, o teu resultado final fica muito melhor e teu risco diminui bastante. Legal. Foi um prazer estar com vocês aí e gostamos bastante da conversa, né, André? Nossa, foi ótimo. Obrigada. Obrigado, Scott. Então, valeu, obrigado. Vamos nos comprometer a de vez em quando conversar. É verdade, né? É verdade. Porque a gente também tem um pé no interior, tem aquelas varandas, né? No final do dia ia pra varanda. Demais. Aqui não, você tem que marcar o horário que vai visitar, consulta se pode, não pode, né? E como que a conversa pode avançar, né? E como a conversa pode enriquecer até quem não entende muito do assunto. Eu sou um peixe fora d'água falando de mercado imobiliário, falando de construção civil, mas até nessas conduções a gente leva coisas para a nossa vida da comunicação que são insights, ideias, frases que se soltam aqui que a gente aprende. E qual o poder da conversa, às vezes, que a gente não dá bola, né? Ou não dá valor, né? E assim, até uma das coisas que até eu estava falando antes, a questão de... Pô, a gente é amigo, mas a gente não sabe nada quase um da vida do outro, né? Porque isso hoje a gente tem tanta quantidade de amigo e assim, a qualidade do que a gente conversa, porque sempre que a gente vai chamar, putz, eu vou chamar um, daí eu tenho que chamar mais, daí eu chamo mais. Então, assim, mas quantas vezes a gente se reúne, assim, em 2, em 3, quantas vezes a gente conversa, quantas vezes a gente sabe, né, como que... Mas pode estar, a gente tem muitos conhecidos, amigos que você possa... E é importante, sabe, ter esses amigos que você possa realmente, né, naquela necessidade, você contar com eles, né? Sim. Então, mas é importante isso aí, sim. Então legal, tá certo. Legal. Esse foi mais uma história, mais uma inspiração do nosso W Talks. Numa próxima oportunidade, novas histórias e novas inspirações. É isso aí.